Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. No assunto de hoje a gente vai falar sobre progressão geométrica, a famosa PG. Pessoal, esse assunto é diretamente ligado com sequências e progressão aritmética, PA. A gente já tem uma aula sobre isso no canal, dá uma olhada nos cards acima, certo? Aonde que é super presente, um dos jogos que é super presente a progressão geométrica, a PG, é no xadrez. Então aqui a gente tem exemplos de tabuleiro de xadrez. Para quem não conhece ou não conhece o jogo, aqui a gente tem as peças e o formato do tabuleiro, que ele é um quadrado 8x8, e a lenda diz que o xadrez ele foi descoberto, ele foi inventado na Índia há mais de 1500 anos, e o rei ficou tão feliz com a invenção que ele queria presentear, ele queria pagar a pessoa que fez essa invenção. E por isso a gente tem essa terceira foto aqui do lado, que a pessoa disse que ele queria receber 1 grão de arroz por cada casa, mas não um por cada casa. Ele queria por uma casa 1 grão, na segunda casa 2 grãos, na terceira casa 4 grãos de arroz e assim por diante, sempre dobrando a quantidade. E o rei perguntou, só isso? E ele, sim. Ele, como um matemático esperto, sabia que iria ganhar bastante. Por quê? Só por curiosidade, vou pegar os dados aqui. Na 20ª casa, ele já teria mais de 1 milhão de grãos de arroz. E quando chegar na última casa, que se ele é um quadrado 8x8, são 64 casas, quando ele chegasse na última casa, ele teria mais de 9 quinquilhões de grãos de arroz. Só para a gente ter uma ideia. Se o grão de arroz ele pesasse 1 grama, vamos colocar aqui na tela. Quando ele pegasse o prêmio total dele, ele teria todo esse valor em toneladas. Então, como que a gente vai ler isso daqui, né? Esse cara, ele é 1000, milhão, bilhão, trilhão. Então, a gente teria 18 trilhões, 446 bilhões, 744 milhões, 73.709 toneladas de arroz. Então, assim, era um prêmio monstruoso. E o rei achou que seria um prêmio simples para dar para o inventor, certo? A progressão geométrica, a PG, a definição dela vai ser a seguinte. Ela é uma sequência de números não nulos. A gente vai ver porque essa galera não pode ser nula, tá? Em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por um número fixo. E esse número fixo é a razão. Para não confundir com a razão lá da PA, aqui a maioria das literaturas mudam a letra para representar. Lá a razão era R, aqui a razão vai ser representada pela letra Q, nessa progressão. Então a nossa PG ela vai funcionar dessa seguinte forma, igual nesse exemplo. Eu sempre vou multiplicar para achar o próximo termo por um número fixo, que é a minha razão. Nesse caso, a minha razão é 2. 10 vezes 2, 20, 20 vezes 2, 40 e assim por diante. Tá? Como a gente utilizou lá na PA. Cada número da minha sequência a gente chama de termo. Esse termo eu represento pela letra A minúscula e a posição dele eu represento pelo índice da posição. Então, o meu primeiro termo é o A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3 e assim por diante. Ok? E para representar a nossa razão, que é esse número que eu vou multiplicar, agora na PG eu não uso o R mais, eu vou usar a letra Q, certo? Vamos classificar a nossa PG, ver como que ela funciona. E a gente vai ver que tem mais classificações no caso da PG. Uma PG eu vou chamar ela de crescente quando o meu A1 ele for estritamente positivo, ele for maior que 0, e a minha razão for um número maior que 1. Um exemplo disso é esse primeiro número da esquerda, igual o meu A1, meu primeiro termo, ele já é positivo. E a minha razão é um número maior que 1, né? Porque que número eu estou multiplicando para achar os próximos termos? Eu não estou multiplicando por 3, então a minha razão aqui não é 3. E o meu A1 ele já é um número positivo, porque ele é 2. Então, esse caso é um APG crescente.
Um outro caso também que ele é crescente. O meu A1 ele pode ser um número negativo, ele pode ser menor que zero, só que agora a minha razão ele tem que estar entre 0 e 1. Ele tem que ser esse número entre 0 e 1. Igual nesse caso, o meu A1 é um número negativo, ele é menos 40. A razão, o meu Q, para achar esse número aqui, ele é a divisão de 50 por 40. Né? 50 dividido por 40. Todo mundo negativo, vou fazer jogo de sinal. Então, a minha razão vai ficar sendo menos com menos mais. Simplificando por 10, minha razão é 5 quartos. Essa fração ela está entre 0 e 1. Então, esses dois exemplos são exemplos de PG crescente. A minha PG ela pode ser decrescente, igual nesses casos aqui. Vamos olhar cada um. O meu A1 ele vai ser um número positivo, só que agora a minha razão tem que estar entre 0 e 1. Isso classifica a minha PG como decrescente, igual nesse exemplo à esquerda. Olha lá, o meu A1 é um número positivo, ele é 256. Só que a minha PG ela é entre 0 e 1. É só fazer essa simplificação de 64 por 256. Fazendo a simplificação dessa fração, a gente vai ver que ela está entre 0 e 1. Isso é um caso. Outro caso que eu tenho é o meu A1 ser negativo, só que aí agora a minha razão tem que ser maior do que 1. Igual nesse exemplo que está aqui na esquerda. Vamos tirar a tela para vê-la melhor. O meu A1 ele é negativo, ele é menos 2, e a minha razão ela é positiva. O meu Q ele é maior do que 1, porque se eu fizer lá menos 10 dividido por menos 2, menos com menos é mais, 10 dividido por 2, 5. Então, a minha razão ela é positiva, ela é maior do que 1. Então, esses dois casos mostram que eu tenho uma PG decrescente. Um terceiro caso que a gente tem. Vamos voltar a câmera aqui. Eu posso ter uma PG classificada como constante, igual a gente tinha na PA. Até agora, nenhuma novidade. Quando que eu vou ter uma PG constante? Quando a minha razão for 1. Exatamente 1. Igual nesse exemplo. 5, 5, 5, 5. Então, a minha razão é 1, eu tenho uma PG constante, ok? E um caso diferente que não aparecia na PA, mas eu tenho aqui na PG, é se eu tiver uma PG classificada como alternante. Quando que ela vai ser alternante? Quando a minha razão for menor do que 0. Porque aí eu vou estar alternando o sinal. Olha nesse caso aqui, nesse exemplo. A minha razão, o meu Q, ele é menos 6 dividido por 2, eu tenho que ele é menos 3. Então, está vendo que o meu primeiro termo é positivo, o segundo é negativo. Terceiro positivo, o quarto negativo. E assim por diante. Estou alternando os sinais, certo? Uma primeira observação aqui. Vamos tirar a tela novamente. A multiplicação dos termos equidistantes, que estão à mesma distância, possuem sempre o mesmo resultado. Vamos pegar como exemplo esse aqui, 2, 6, 18 e 54. Se eu multiplicar 2 vezes 64, o resultado é o mesmo que se eu multiplicar 6 vezes 18. E isso dá certo com todas as PGs. Sempre que eu multiplico os termos que estão à mesma distância, o resultado é exatamente o mesmo. Nesse caso ali, 2 vezes 54 é 108, 6 vezes 18 também é 58. Se eu fosse achando outros termos, isso também ia dar certo, ok? Vamos até voltar a câmera aqui para fazer mais um comentário. O detalhe que eu falei, por que os meus termos têm que ser não nulo? É óbvio, né? Por quê? Se eu tiver na minha PG algum termo nulo, já que para achar os próximos termos eu multiplico, todo número vezes 0 eu vou ter 0. Então vamos supor que eu estou montando uma PG, meu primeiro termo é 0. O próximo termo, vezes qualquer valor, sempre vai ser 0. Então no máximo que eu teria aqui era sempre a mesma PG constante. Então por isso que, por definição, os meus termos têm que ser não nulos, ok? Seguindo aqui. Assim como a gente falou na PA, eu não posso, para encontrar algum termo, ter que ficar encontrando sempre os subsequentes. Como assim? Eu tenho aqui esse exemplo, 2, 6, 18. Então, eu tenho A1,
A2 e A3. Vamos supor que eu quero achar o A10. Quero achar qual é esse termo. Se eu não tenho uma fórmula do termo geral, que é a nossa ideia aqui, similar com o que a gente teve na PA, eu teria que achar todos os termos. Eu teria que achar qual é a minha razão e sair achando o A4, o A5, até chegar no A10. Até no 10º termo, ok, dá trabalho, mas é plausível fazer. E se eu quero achar o A100, A50? Imagina o quanto é trabalhoso encontrar todos os termos até chegar no que a gente deseja, certo? Então vamos recordar aqui. Formalizar, na verdade, a razão, o meu Q no APG, eu sempre pego um termo e divido pelo seu imediatamente anterior. Por exemplo, A2 dividido por A1. Ou pode ser A3 dividido por A2 e assim por diante, certo? Igual nesse exemplo que a gente tem aqui. Se eu fizer o 6 dividido por 2, eu sei que é 3, é minha razão. Se eu pegar o 18 e dividir por 6, que é o termo anterior, A3 dividido por A2, também eu tenho a minha razão, que é 3. Então, sempre que eu pego um termo e divido pelo anterior, eu tenho a minha razão. E aqui, para apresentar a nossa fórmula, o termo geral, que a gente já conhece qual é a organização, mas vamos recordar. O AN refere-se ao termo que eu estou procurando, por exemplo, aquele A10, o A100, o A200, certo? É o termo que eu estou procurando, ou, a grosso modo, o meu último termo, aquele que eu estou buscando, tá? O A1 é o nosso primeiro termo, o Q é a representação da razão, e o N é a posição daquele termo que eu estou em busca. Por exemplo, se eu estivesse procurando o A100, o N é a posição dele, ele é o 100º termo, então aqui seria 100. Um cuidado aqui na fórmula que é o seguinte, minha fórmula ela é AN vezes A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse N menos 1 é o expoente desse Q, certo? Por exemplo, se eu quisesse achar o A100 daquele ali, não vamos fazer o cálculo inteiro, mas só para ter a ideia. Então, meu AN é A100, o A1, que é o primeiro termo, é 2, vezes a minha razão, que a gente já fez, né? 6 dividido por 2 ou 18 dividido por 6, minha razão é 3. N menos 1, o N é 100. Então, 100 menos 1. Então, o A100 ia ser 2 vezes 3 elevado a 99. É claro que 3 elevado a 99 é um cálculo que, manualmente, nunca vai pedir para a gente fazer. Então, ou vai ficar indicado, igual aqui, ou ele vai pedir um termo menor para a gente poder calcular, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, porque vai ter fórmulas similares. Então, aqui, esse n-1 é o expoente da sua razão, é o expoente do Q, ok? Vamos lá. Nos exercícios eu vou fazer só um para a aula não ficar tão grande como a de PA, que a gente fez bastantes exemplos, mas para resolver problemas, aqui a gente vai usar artimanhas parecidas com a da PA, que é a seguinte. Lembra que na PA a gente fez exercícios escrevendo qualquer termo em relação ao primeiro termo e a razão? Lá na PA a gente fez o seguinte. Eu escrevi aqui o meu A3, por exemplo, ele é o A1 mais 2 vezes a razão. Isso na PA a gente fez essa escrita, certo? Qual que é a diferença aqui? Lembra que o termo que eu tenho, que eu estou procurando, eu sempre vou multiplicar a razão vezes um valor a menos. Aqui é similar. O termo que eu estou procurando, eu vou elevar a minha razão a um número a menos. Por exemplo, A3 é A1 vezes Q elevado a 2. O A4 ele é A1 vezes Q elevado a 3, porque é um valor a menos. Então, se eu precisar utilizar essa artimanha para resolver exercícios que não saiam pela fórmula do termo geral, eu posso reescrever qualquer termo usando o meu primeiro e a razão, certo? Outra coisa que a gente utilizava lá, quando eu tenho termos sequenciais. Lembra que, de novo, vamos escrever aqui. Na PA, a gente fazia o seguinte. Eu tenho um termo, para achar o termo seguinte, era esse termo mais a razão. E o termo anterior era o termo menos a razão. Por exemplo, para escrever 3 termos de uma PA, certo? Na PG, acompanha aqui comigo, a ideia é similar. Eu tenho um termo central, que eu não conheço, vou chamar de x. Para achar o próximo termo, eu pego ele vezes a razão, x vezes q.
E para achar o termo anterior, vai ser x dividido por quê? X dividido pela minha razão. Se eu quero escrever 5 termos em sequência, então o próximo aqui seria x vezes q ao quadrado. Se eu quero escrever o anterior, seria x dividido por q ao quadrado. Então aqui eu teria 5 termos em sequência, certo? Para a gente fazer exercícios, alguns vão precisar dessa artimanha. E do mesmo jeito que lá a gente tinha a interpolação aritmética, aqui a gente tem a interpolação geométrica, que o nome é feio, mas nada mais é do que eu te dou 2 termos, 2 extremos, e quero achar valores entre eles que formam uma PG, certo? Então esses 3 artifícios ajudam e muito na hora de resolver exercício, quando ele não sai pela fórmula do termo geral. Agora vamos para a parte da soma. Aqui a gente tem a soma de uma PG finita, que eu quero somar uma quantidade exata de termos. Por exemplo, some os 10 primeiros termos de uma PG, some os 50 primeiros termos de uma PG. Isso vai entrar na soma da PG finita, que é representada por essa fórmula, onde Sn é a soma dos termos que eu quero. Para realizar ela, eu vou precisar do primeiro termo da minha PG, saber a razão e saber a posição do termo que eu quero somar. Lembra que eu pedi para vocês terem um cuidado? Vou até colocar de outra cor. Porque aqui o expoente do Q é só essa letra N que eu destaquei de verde. O menos 1 está à frente, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tinha lá a PG 2, 6 e 18 dos exemplos anteriores. Eu quero somar os 10 primeiros termos. Eu quero a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Vou só montar o exercício, não finalizar com vocês. Então, a soma desses 10 termos seria o meu A1, o primeiro termo, que é 2, que vai multiplicar a minha razão, que a gente já fez, que é 3, elevado à posição do último termo que eu quero somar. Se eu quero somar os 10 primeiros, então é 3 elevado a 10. Esse resultado, menos 1, tudo dividido pela razão, que é 3 menos 1. Então, viu a diferença? Na fórmula do termo geral, o n-1 é expoente da razão. Na fórmula da soma da PG finita, só o n que é expoente da razão. Aquele menos 1 vai estar para frente. Como que eu resolveria isso daqui? Eu ia fazer 3 elevado a 10 primeiro, 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, o resultado dele, menos 1. Cuidado para não confundir os dois, ok? Na hora de fazer o termo geral ou a soma da PG. E aqui também os livros trazem a soma da PG infinita. Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar esse conteúdo pelo seguinte: ele trabalha com um conteúdo que é a ideia de limite, esse lim, escrito aqui anteriormente, que era trabalhado antigamente nos terceiros anos. Hoje em dia, quase nenhum colégio trabalha e geralmente é um estudo feito em matérias de nível superior, no estudo de cálculo. Mas vamos comentar aqui rapidamente. O que seria essa ideia de limite, bem a grosso modo, sem querer entrar nesse conteúdo? O limite, ele é o quê? Ele vai encontrar um valor que é o mais próximo possível de algum valor que não poderia existir. Como assim? Sem tentar entrar muito nisso. A gente sabe que não existe divisão por zero. Eu não posso dividir um número por zero. Então pensa que eu não vou dividir 2 exatamente por zero. Eu vou diminuindo os números. 2 dividido por 2, 2 dividido por 1, 2 dividido por 0,9, 2 dividido por 0,00001, o mais perto possível da reta numérica, quase chegando em zero. Quando ele está quase chegando em zero, eu falo que ele está tendendo a zero, ele está se aproximando a zero, que é a ideia dessa setinha. Ele fala que está tendendo ao valor. Nesse caso aqui, ele está tendendo ao infinito, porque a gente não sabe quem é o último número, então ele está aproximando o máximo possível do infinito, certo? Então a ideia de limite seria isso. Mas para fazer a soma de um APG, a gente nem usa essa ideia. O livro às vezes vai apresentar isso aqui para vocês, limite do n, ou seja, da posição tendendo ao infinito, e aí vai ter uma fórmula. Só que a gente não calcula isso daqui no ensino médio, porque a gente não aprende limite. Então eu tenho que focar só na outra parte, só nessa que eu destaquei em azul. Ou seja, para fazer a soma de uma PG infinita,
Eu preciso saber quem? O A1 e a razão. Vamos escrever daquele mesmo exemplo? 2, 6 e 18. Faça a soma da PG infinita. Então, a soma da PG infinita ia ser o A1, que é 2, dividido por 1 menos a razão, que é 3. Então, isso ficaria 2 dividido por menos 2, seria menos 1, o resultado da sua soma infinita. Tá? Mas isso daqui bem a grosso modo. Por quê? Se fosse realmente olhar a ideia de limite, a gente ia falar sobre a ideia de sequência a nível superior. Mais para frente eu posso gravar aula sobre isso. E a gente ia ver que ele é uma sequência que converge ou diverge e ia entender qual é essa ideia. Mas aqui, para o ensino médio, se você está assistindo esse vídeo e é para o ensino médio, a atenção sua é só nessa parte que está em azul da fórmula. Que eu preciso basicamente do meu primeiro termo, o A1 e a razão. Certo? Vamos lá para a outra tela para a gente fazer um exercício sobre esse tema. Vai lá, galera, vamos de exercício. Dada a PG 2, 6, 18, encontre seu quinto termo e, em seguida, calcule a soma dos 4 primeiros. Então, a gente tem 2 exercícios em um. Vamos lá. Eu tenho uma letra A, vamos fazer ela aqui, que vai ser, encontre seu quinto termo, eu quero o A5. E depois, vou fazer como se fosse uma letra B, eu quero encontrar a soma dos 4 primeiros termos. Então, vamos lá. Vamos de letra A. Eu quero o quinto termo, então eu quero achar o A5. Né? Lembra que o termo geral é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. N menos 1 é expoente. Eu quero encontrar o A5, o meu A1, meu primeiro termo é 2. Minha razão, 6 dividido por 2 ou 18 dividido por 6, minha razão é 3. O N, que é 5, menos 1. Então, meu A5 vai ser 2 vezes 3 elevado à quarta potência, 5 menos 1. Então, meu A5 é 2 vezes 3 elevado à quarta, 81. Vamos mais. O meu A5 vai ser, faz de cabeça, 2 vezes 8 é 16, então 2 vezes 80, 60, 2 vezes 81, 162. Então, seu quinto termo é 162. E já vamos matar aqui a letra B, que eu quero a soma dos termos. Então, a soma dos termos é dada por Sn, que é igual a A1, que multiplica Q elevado a N, só, menos 1 na frente, dividido por Q menos 1. Então, eu quero a soma dos 4 primeiros, eu quero o S4. Meu primeiro termo é 2, a razão é 3. Como eu quero a soma dos 4 primeiros, é 4, menos 1. Tudo dividido pela razão, que é 3, menos 1. Soma dos 4 primeiros termos vai ser 2 vezes 3 elevado a 4, a gente já fez, né? É 81. Então, 81 menos 1 vai ficar 80. Já vou colocar direto, beleza? 3 menos 1 é 2. Vou simplificar 2 por 2 aqui. Então, a soma dos 4 primeiros termos da minha sequência é 80, certo? Em um exercício a gente fez 2 itens, tranquilo. Então é isso, galera. Aqui a gente encerra a nossa aula sobre progressão geométrica, sobre PG. Ela foi bem mais curta, mas é como eu falei. A PG ela é bem similar à PA. A gente só muda algumas regras do jogo, tá certo? Aguardo vocês na nossa próxima aula.